que é que significa de verdade adorar? Por milênios, a resposta para essa pergunta pareceu envolver rituais, sacrifícios, mas e se a forma mais elevada de adoração não tivesse absolutamente nada a ver com isso? Hoje, a gente vai explorar uma visão bem radical do século XIX, que vem lá de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e que redefine essa ideia por completo. A pergunta que vai guiar toda a nossa análise é essa aqui. Afinal de contas, qual é a forma suprema de adoração? Seriam os rituais? As preces? Ou, quem sabe, algo totalmente diferente? O texto que a gente vai analisar hoje traz umas respostas bem surpreendentes. Bom, para a gente poder responder essa pergunta, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. A fonte nos leva lá para o comecinho da consciência humana, para a gente entender como foi que surgiram as primeiras formas de adoração. A ideia aqui é que o politeísmo, ou seja, a crença em muitos deuses, não foi bem um erro, mas sim um primeiro passo, um passo natural. Imagina só, diante da imensidão da natureza, um raio, uma montanha gigante, o sol, tudo que parecia ter um poder maior era visto como uma divindade. Era o jeito que a mente humana primitiva encontrou para tentar dar algum sentido para o mundo, né? E esse ponto do livro é crucial. A passagem para o monoteísmo, para a crença em um Deus só, não foi uma coisa que aconteceu do nada, uma revelação súbita. Foi uma evolução intelectual. A capacidade de abstrair, de conceber uma única causa para tudo que existe, isso exige um amadurecimento do pensamento humano. Certo, mas a crença precisa se manifestar de alguma forma, não é? E por muito, muito tempo, a forma mais comum de adoração era externa, através de sacrifícios e cerimônias. Vamos ver como essa fonte analisa essas práticas. Essa é uma pergunta que o livro encara de frente. Muitas culturas antigas acreditavam que oferecer o sangue de animais era um jeito de agradar os deuses ou de acalmar a ira deles. Mas, segundo essa fonte, será que essa prática tinha algum valor espiritual de verdade? A resposta é direta, sem rodeios. A fonte afirma que essa ideia de sacrifícios materiais, principalmente de seres vivos, nunca foi uma exigência divina. A argumentação é que isso vinha de uma compreensão ainda imperfeita, onde se acreditava que o valor de um ser vivo seria a maior oferenda que se poderia fazer. E é aqui que o livro introduz um conceito que muda tudo. Ele coloca lado a lado o sacrifício literal e o sacrifício moral. Quer dizer, o que teria valor de verdade não seria oferecer algo externo, mas sim sacrificar algo interno. O nosso próprio egoísmo, o nosso orgulho, as nossas imperfeições. É uma mudança total de foco, né? Sai do ato e vai para a intenção. E quanto às cerimônias, aos rituais? A visão aqui não é de condenar tudo, mas de analisar a finalidade. Um ritual externo só tem valor se ele for a expressão de um sentimento que vem de dentro, um sentimento sincero. Se ajudar a pessoa a se conectar, a elevar os pensamentos, ótimo, é útil. Agora, se for feito só por fazer, por formalidade, de um jeito mecânico, aí perde todo o propósito. Então, se a intenção é o que mais importa, isso nos leva a uma das formas mais íntimas de adoração, a prece. Qual seria o verdadeiro propósito dela, segundo essa visão? A definição de prece nesse contexto vai muito além de simplesmente pedir coisas. Ela é descrita como um ato de elevação mental. É um momento de conexão direta com o divino, um exercício de direcionar a nossa mente para algo que é superior. O livro organiza a prece em 3 funções bem claras: o pedir, que é a busca por ajuda e força, o agradecer, que é o reconhecimento por tudo de bom que se recebe, e o glorificar, que é o ato de louvar, de admirar a criação. É uma estrutura que abrange, assim, diferentes lados dessa comunicação espiritual. E esse é, talvez, um dos pontos mais impactantes de todos. A prece falada é importante, sim, mas a prece em forma de ação é superior. O texto argumenta que a maneira mais elevada de se comunicar com o divino é através das nossas ações no mundo. Nossos atos de bondade, de caridade, de sermos úteis, eles seriam a forma mais eloquente de oração que existe. Isso tudo nos leva a uma questão bem interessante. Se o objetivo é elevação espiritual, será que uma vida de pura meditação, de isolamento, não seria o caminho ideal? Vamos ver o que o livro diz sobre a tal da vida contemplativa. Aquela figura do eremita, do monge que se retira do mundo para se dedicar só a Deus, é um ideal em muitas tradições, né? A pergunta que fica é, do ponto de vista da utilidade e do progresso espiritual, esse seria o modelo a ser seguido?
E a resposta, mais uma vez, é surpreendente e vai contra o senso comum. Uma vida de isolamento, mesmo que seja dedicada à prece e sem causar mal a ninguém, é considerada inútil, segundo essa filosofia. A justificativa para essa resposta é poderosa. A neutralidade simplesmente não é suficiente. Se abster de fazer o bem quando se tem a chance é, por si só, uma falha. A vida é vista como uma oportunidade de ser útil. A reclusão voluntária, então, seria uma negação dessa responsabilidade. Certo. Então, se não são os sacrifícios, nem os rituais, nem mesmo a piedade passiva, o que sobra? Chegamos agora ao ponto alto da nossa análise. Qual é, finalmente, a forma suprema de adoração? Aqui está a síntese de tudo que a gente viu. A verdadeira adoração se desloca do exterior para o interior e das palavras para os atos. Não se trata do que a gente oferece, mas da sinceridade da nossa intenção. Não se trata de quão passivamente bons nós somos, mas de quão ativamente úteis a gente se torna. E, no fim, não se trata da duração das nossas preces, mas da qualidade das nossas ações. E essa citação finaliza o argumento de um jeito muito forte. A responsabilidade não é só sobre o mal que a gente comete, mas também sobre o bem que a gente deixa de fazer. A adoração suprema, portanto, é uma vida de serviço ativo, de fazer o bem até o limite das próprias forças. E assim, a análise dessa obra do século XIX nos deixa com uma reflexão que é profundamente pessoal e, ao mesmo tempo, muito moderna. Se cada ato nosso é uma mensagem, uma prece que a gente envia para o universo, qual é a mensagem que nós estamos transmitindo hoje? É uma pergunta que transcende qualquer época. Muito obrigada pela companhia.